Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão, né, a análise e comentários aí do programa F90 da ESPN Brasil, tá bom? O link vai estar na descrição. Vamos acompanhar aqui todos os comentários da vitória do Flamengo no finalzinho aí com um golaço aí do Carlinhos, né? Belo passe do Gabigol. Falando também sobre a entrevista do Tite, que deu o que falar, né? Apimentou aí, pediu redução do estadual, polemizou um pouco. O Flamengo não jogou bem, mas ganhou. Vamos ver aqui o que eles acharam aí da performance do Flamengo. E se preocupa não para próximas rodadas, né? Principalmente agora que vai ter a maratona de 7 jogos importantes, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Vamos ver o que é que vão fazer para poder o Tite ajustar a equipe e conseguir trazer aquele espírito competitivo de novo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil. O link vai estar na descrição. Programa, vai. Alô, gente. Chega. Você é um louco. Ele se complica a cada instante. O pessoal aí da escala já sabe, Já né? sabe que o horário não dá pra ele, não é bom. Ô, pra Pedro, ele. agora, Caralho, ele cara. fala queridão, Tite e tal. A torcida do Logística é com Flamengo você, Pedro. ainda tá olhando pro Tite uma certa desconfiança. não, é algo tal. meio- Apesar da boa Então, o campanha. que eu tava falando, da expectativa, mediante Você tem dois. o que o time apresentou no período em que os desfalques, né, por causa da Copa América, o que ele apresentou. E aí o torcedor olha e fala assim, peraí, mas então quando voltar o Arrasca, quando voltar Tudo é o De La expectativa, Cruz né? e tal, aí vai voar. Qual seria a Não é o que tá abordagem? acontecendo. Qual seria a abordagem do torcedor palmeirense ou do analista palmeirense, ou a gente aqui sentado para falar, se o Palmeiras entrasse, tivesse um jogo complicado, sofresse, não tivesse no melhor momento, mas achou um gol no final porque é um time que persiste, que sabe o caminho da Tinha um vitória, plano, que aprendeu a ganhar. É assim, o do Flamengo, quando ganha com um gol no final, de dois caras que vinham no banco, sem espaço, não criou com a qualidade que tinha em campo, de Gerson, Arrascaeta, criou uma bola no primeiro tempo. Segundo tempo ali teve problema, poderia ter feito 2-0 no gol ali do toque duplo do Arrascaeta, que até agora não me convenceu que aquilo ali também era não. duplo, poderia ter Também sido não. 2-0. O torcedor do Flamengo ele tem outro tipo de comportamento, ele espera uma outra coisa do elenco dele, porque a todo momento que se fala, em entrevista de dirigente, comportamento do mercado, é que o Flamengo quer ser o melhor time, quer contratar as melhores peças, vai lá e paga a multa. Vou interrompendo aqui um pouquinho, é exatamente isso que a gente cobra da imprensa, né? Quando o Palmeiras ganha, só falta dizer que ganhou o Mundial de Clubes, aquela coisa toda, a bajulação toda. Quando é o Flamengo que ganha, é toda uma depreciação, né, da vitória do Flamengo, degradando a imagem do Flamengo. Mas quando é o time paulista que ganha, é toda aquela, né, avalanche de comentários e tudo mais. Mas quando é o Flamengo, a gente sabe como é que funciona, né? E o que ele falou tem toda a razão, ainda mais depois do áudio que saiu do VAR. Vocês vão ver aí o áudio do VAR que saiu. Falando que o Arrascaeta tocou 2 vezes na bola, não tocou, pegou um toque, né? Mas eu concordo porque, na minha opinião, não foi escanteio, tá bom? Isso se deu por causa do escanteio, que na minha opinião não foi escanteio. Vida que segue. E tudo isso leva a um comportamento de 2-1 com vitória, tá bom, mas não desempenhou. E aí pega o que o William falou. Quando tinha menos peças na Copa América, avançou. Quando voltam as principais peças, De La Cruz, Arrascaeta, o time dá uma estagnada. Então o torcedor do Flamengo ele fica naquela... Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Bolívar? Qual vai ser o Flamengo do mata-mata contra o Palmeiras? Então fica esse tom de interrogação e também aquela coisa, porque o Tite, que é um grande técnico da seleção, eu quero mais, né? Eu quero mais, só isso aí não basta. Então fica um desejo demais, mas você para analisar, quando o Bueno fala quem vai ser o campeão brasileiro, Flamengo, quando você fala a tabela do turno que vai virar, o Flamengo ainda pode ser o líder do turno, com todos esses questionamentos. Caso ele vença o jogo a menos, por 2 ou mais gols, ele é o líder, ele passa o Botafogo. Então, com tudo isso, o Flamengo ontem foi lá e beliscou 3 pontos, um gramado que é chato. Não, e com o gol do que é chato, Carlinhos, ô Zé, que o Tite dificulta. colocou. Sim. Não, mas assim, boa tarde, William. Boa tarde, É um prazer. Isso é maravilhoso. É um Você prazer. é fera. Não, antes de mais nada, assim, quem acompanha a carreira do Tite? Todos nós. Sim. Como foram os times do Tite, com exceção do Corinthians de 2015? 15. E o Grêmio 2001, que jogava bacana. Sim, mas- Times mais pragmáticos. Olha a diferença, de 2001, olha a distância, para 2015. Times mais pragmáticos. São times assim, são times que vão fazer o simples. Quanto tempo ele demorou ontem para mexer no time? Ele mexeu com 21 do segundo tempo, 21 para 22. Esse é o time do Tite. Essa é a forma de trabalhar do Tite. Não adianta a gente imaginar que o Tite vai colocar esse time do Flamengo para jogar todos os jogos, fazer um jogo de espetáculo, de 6-0, de 5-0, de 4-0. Não vai. Talvez pudesse acontecer pela qualidade dos jogadores, mas a forma de trabalhar do Tite, a mentalidade do Tite, é isso. A palavra que ele usou ali, o equilíbrio. Ele tá pensando no equilíbrio. O equilíbrio eu ataco, mas também eu me defendo. É o futebol, cada um tem uma maneira de pensar. O Fernando Diniz falou assim, vamos atacar. O nosso time, a característica é de ataque. Deu resultado, foi campeão da Libertadores. Tinha um trabalho, o ano passado foi um trabalho bom, né? Com resultados.
o time do Tite sempre foi dessa forma. Não adianta a gente imaginar que o time do Tite vai jogar um futebol bonito, vistoso, mesmo que seja o Flamengo. A expectativa por conta desse do time, né, é muito por conta da qualidade dos jogadores, beleza. Mas a forma de pensar do treinador é outra. Não vou dizer que é um conflito, não é isso. É uma adaptação à expectativa e à realidade. Os torcedores vão se adaptar com isso? Não. Eu acho que eles vão entender. Mas gostar, falar, não, eu gosto. Mas vão gostar. Se chegar no final do ano e bater campeão, beleza. Mas só que aí pode ter aquele fora, igual teve o Rogério. Porque o título do Rogério Obrigado foi assim. pelo título e tchau. Porque o título do Rogério foi assim. Porque é uma sequência, né? O Rogério entra no lugar do Renato, né? A sequência foi... Do Renato? Renato, depois da Libertadores. Foi o Renato. Primeiro era o... Domenech. Não, foi antes do Renato? Foi antes do Renato, Rogério. O Renato sai O Ceni é campeão, depois do Domenech. Exatamente. Mas o Ceni é campeão da pandemia. Sim, mas por que ele entrou no São Paulo? Porque no São Paulo, no Flamengo. Porque o Dom era o seguinte, fazia 3 e tomava 2, fazia 4 e tomava 3. Então tinha aquela, né, poxa, taticamente o time não consegue performar, como diz o Bubu, né? O time não é equilibrado, como diz, não tem o balance, como diz Balance? Aí é novidade. Meu Aí é Deus, novo. como diz Tá Pedro Ivo, gastando, balance. Não, a bola do Como diz- Gabriel. Balance. Entendeu? Então, assim, vamos falar de Gabigol. tem uma série de coisas. Aí o Rogério entra. Então tá bom. Então o Dom tinha bagunça, o Rogério entra organizado taticamente. O time do Rogério taticamente é bem organizado, mas não é o futebol vistoso. Só que chegou no finalzinho ali, se o Inter não perde o jogo contra o Sport lá, contra o Sport em casa, provavelmente o Inter bateria campeão. Né? Mas na última rodada, campeão. Bateu o campeão 2 minutos depois, já tinha hashtag, fora Rogério. Eu não acho que isso vai acontecer com o Tite, porque eu acho que a maneira e a linha de trabalhar do Tite é diferente. Se fechar o ano sem ganhar nada... Não, mas O Rogério ganhou 3 títulos. Então, por isso se ele fechar o ano sem ganhar nada... Eu tô fazendo eu tô comparando justamente com o título, né? Porque a possibilidade do Flamengo ganhar é grande. Independente se joga bem ou não, um pontinho ali, como diz o Pedro. Um golzinho ali no final, são 3 pontos. Quando acabar o campeonato e se bater campeão, ninguém vai ficar falando, se lembra, Pedro? A gente ganhou de 1-0. Não, também faz parte. Eu acho que o Tite vai trabalhar os jogadores que voltaram da Copa América. Eu acho que cada um, pelo menos os jogos que eu vi, cada um está num estágio diferente, fisicamente, numa forma diferente de jogar. Precisa de novo a criar essas referências de entrosamento dentro do campo. Só que a gente esquece de uma coisa. Existem profissionais do outro lado que se preparam para jogar contra o Flamengo também. Isso é verdade. Entendeu? O Vitória... O Vitória, ontem a gente falava aqui, fechadinho. Contra-ataque era o Carpini, mestre Carpini, como diz o Bubu. Quanto mais perde, ele está mais perto. Vai jogar no erro do Flamengo. Porque são poucas as equipes que vão jogar de igual para igual com o Flamengo, pelo poderio que tem. Fez o que fez, depois chegou um determinado momento que acreditou que poderia ganhar, porque o Flamengo jogou bem mal em relação à dinâmica, à velocidade de jogo e tal. E no finalzinho conseguiu o gol, uma bela jogada do Gabigol, que entrou bem. Né? O Carlinhos está mais ambientado. Ele bateu bem, assim, Zé, tirando não. Então, assim, eu acho que o Flamengo é isso daí. Eu não vou me empolgar, achar que o Flamengo vai jogar o futebol espetáculo como o Jorge Jesus. Não é. O futebol do Flamengo é um futebol de equilíbrio. Ganha, mas não encanta. Quer dizer, competitividade. É muito mais fácil hoje você gostar do jogo do Botafogo do que o do Flamengo. Ou do Botafogo. O jogo do Botafogo está longe de ser um jogo que encanta. Você concorda com isso, Pedro, também? Não, deixa eu só terminar. O que eu falo é o seguinte, intensidade, velocidade de jogo, competitividade. Ataca rápido, né? Ataca rápido, é objetivo, três toques, os caras já estão finalizando. Então, ou seja, você consegue ver esse tipo de jogo... O Bubu fala que o jogo do Flamengo é muito moroso. No Botafogo. O jogo no Flamengo, isso não encaixa. Eu acho que hoje não é aquele Flamengo encantador, pela cabeça do treinador e pela forma como ele posiciona. Contra o Atlético Mineiro foi, né? Então, mas são jogos pontuais. Que o Atlético permitiu esse tipo de coisa. Isso, mas tem... Teve o 6x1 no Vasco, né? Teve o 6x1 goleada. Porque o Vasco também permitiu, né? O Chico no paraquedas. Você quer falar do Gabigol? A impressão que dá em cima do que você está falando é que, assim, se o adversário permitiu, o Flamengo vai entregar isso que o torcedor quer. Qualquer um. Né? Vai entregar isso. Não é assim, o adversário dá moleza e tal, o Flamengo faz jogo burocrático. Não, se o adversário permitir,
o Flamengo vai impor esse tipo de jogo que o torcedor Agora, quer o ver. Tite criar, eu acho que vai ser mais... Entendeu? Mais difícil, Eu acho que mas verdade. assim, a gente olha o time do Flamengo, a gente espera mais do time do Flamengo mesmo. A gente espera mais, porque a gente olha as peças que o Flamengo tem, e o Zé tocou num ponto importante, para se levar em consideração. Essa coisa de entra e sai de jogador, de sai aqui, vai para a Copa América, machucou, voltou, isso realmente atrapalha um pouco o entrosamento. O Zé, melhor do que ninguém, pode falar disso. Né? Isso realmente acaba atrapalhando. Você vai o tempo todo, né, mexendo e remexendo, e vai, e tenta dar liga, e põe garoto, aí volta um, volta outro. Enfim, isso atrapalha. Mas é que a gente tem um olhar para o Flamengo diferente. O sarrafo está aqui em cima. Muito alto. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, acho que poderia entregar mais. Mas é o jeito do Tite. O cenário para o Flamengo é o melhor de todos. É o mais favorável. Você acha que Quando a tabela começou a ajuda? temporada, o Marcos Braz falava muito, qual que é o maior adversário do Flamengo? É a Copa América. A Copa América já foi. O segundo turno, tudo indica, o Flamengo tem boa chance de começar igualado em pontos com o Botafogo. Chegar a 40, à frente do Palmeiras. Agora começa o mata-mata para valer da Libertadores e o mata-mata para valer da Copa do Brasil, jogos mais cascudos. Isso. Entendeu? Eu até devo te perguntar sobre isso. O time que Fala tem aí mais eu vou te falar. condições, pelo elenco que tem, que é o melhor da América do Sul, de suportar isso daí, é o Flamengo. O Botafogo nunca venceu a Libertadores, é um sonho, ainda mais que o Fluminense ganhou ano passado, ele é o único dos tradicionais que não ganhou. Então, pro Botafogo, ele vai ver a Libertadores como, né, último biscoito, né, como a gente no Rio Você fala. fala bolacha, né? Ele fala bolacha, fala biscoito. Do pacote. Do pacote. Copa do Brasil, o Botafogo não tem, então o Botafogo também pode mirar um título inédito. Perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo. Contratou muita gente boa do meio pra frente, mas assim, são peças que acho que pro Botafogo vão fazer mais diferença. O Botafogo tende a sentir mais o segundo turno, o acúmulo de jogos e desfalques do que o Flamengo. Mas o Flamengo Agora, pode sentir muito no segundo turno a pressão de eliminações. Né? Então, isso que eu ia Tem a falar, Copa mas do aí tem um Brasil, detalhe. Tem um Então, detalhe que eu se queria eu- perguntar pra vocês, que é o seguinte: quem cair de Copa do Brasil ou Libertadores pode ter uma vantagem em relação aos concorrentes do brasileiro? Gente, Vocês acham que não? O cenário que a gente vive no Brasil, onde que ser eliminado para rival é vantagem? Vai ter uma pressão Exato. Não, ninguém quer ser eliminado, mas Flamengo- é claro que o Inter agora só tem o brasileiro. Mas ele vai ter vai olhar pra aquela O competição, Inter né? só ter o brasileiro não me diz nada ainda. Então, mas Não me assim. diz nada ainda. O Inter. Eu não posso falar que o Inter tem mais vantagem que o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, porque ele só tem uma competição. É uma vantagem, não quer dizer que é o Mas que aí- queria. mas Ele aí- tem um negócio que chama campo e bola, tem que entrar e jogar. Que o Inter ainda não não consegue. mostrou. Sim, mas Como é que eu só vou que- falar hoje? Mas aí, Final de julho, que o Inter mas tem aí alguma eu vou- vantagem Mas sobre os aí eu três. vou tocar na declaração do treinador do Flamengo, que reclamou dos estaduais. Mas eu acho que isso é outro papo. Mas eu tô falando de vantagens, Zé. Mas você tem vantagem. Se você não joga... Você ter vantagem por ser eliminado por um rival no Palmeiras e mais. Botafogo. Palmeiras e não. Botafogo. É claro que os dois querem avançar na Libertadores, mas aquele que foi eliminado vai se dedicar mais ao brasileiro. Vai se dedicar mais ao brasileiro. Essa é recuperar. Isso é o Mas que é eu um falo. calendário Você mais tem um leve. calendário mais tranquilo. É uma lógica que é meio complicada você dizer que uma derrota Não, mas não é beneficia derrota. alguém. Não, derrota, consequência. é olhar o É a calendário. consequência É olhar o da derrota. calendário. Você tem quarta, domingo. Eu jogo quarta, domingo. Eu tenho um mês que joga assim, mas eu tenho competição. Libertadores, Copa do Brasil. Se eu for jogar só o Campeonato Brasileiro, eu não tenho esses jogos durante a semana. Verdade. Eu tenho condição de recuperar Mas, o meu José, jogador vamos lá, melhor. Logística, você é o rei da logística. Vamos lá. A logística é mais facilitada. Vamos lá, no você torneio tem- só. Sim. O futebol você diz muito do lado mental. E o Zé jogou. Me explica uma coisa. O Flamengo tem um mata-mata contra o Palmeiras. Sim. O Flamengo tem um mata-mata contra o Bolívar. Decide fora de casa Altitude, contra o hein? Bolívar. Isso aí, no intervalo de 4 semanas, ele vai decidir 2 campeonatos dele. Aí, então, você está querendo me dizer que se o Flamengo é eliminado pelo Palmeiras e o Flamengo é eliminado pelo Bolívar, ele tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Que vantagem? Você vai desmontar emocionalmente o grupo, você vai tirar a confiança, Tela você vai aumentar dividida a pra temperatura vocês, do ambiente interno, Eu você não começar a tô defendendo questionar... aqui ser eliminado. Que momento agora eu não vou perder que é vantagem? Não. Você pode eu falar não que tô o calendário ele defendendo fica eliminação melhor, aqui de a ninguém. vantagem... Tem cara que fala, eu sou contra Toma poupar. duas Pra mim, o que saraivadas cometeu ali, um erro. acumula 2 eliminações ali em agosto e Então, vai lá na porta O do pior CT, como é que vai momento ter a do Tite vantagem no do Flamengo foi como ele começou a preservar. Isso Tem um é jogo olhar contra pro o campo. Palmeiras aqui no Brasileiro, ele poupando, preservando, botando o Pedro no banco. Contra o Bolívar lá Isso. poupou. Aí, Assim, ó, falou bem. com o elenco que tem, ele pode até se dar o luxo. É isso aí, galera. Eu discordo um pouco, né? Mas o Flamengo não pode poupar agora. Jogos muito importantes. Lembrando que domingo é Flamengo e Atlético Goianiense, tá bom? 4 horas da tarde no Maracanã. Vamos aí lotar o Maracanã. Com certeza vamos ter casa cheia, né? Jogo muito importante. Inclusive, se a gente ganhar domingo, dependendo da combinação do estado, né? Se o Botafogo tropeçar e o
Palmeiras, mesmo ganhando, a gente, né, consegue ser líder, tá bom? Tem que torcer pela derrota do Botafogo, até um empatezinho do Palmeiras, até para manter um pouco de distância, né? Uma gordurinha em cima. E o Flamengo conseguindo só a vitória dentro da Atlético Goianiense, o Flamengo consegue assumir a liderança do campeonato, tá certo? Temos algumas informações importantes, sim, lembrando que hoje o Flamengo descansou, tá bom? O Flamengo folgou hoje, teve folga, né? Hoje se representa amanhã para a preparação aí, né? Para o jogo dentro do Atlético Goianiense, 4 horas da tarde no Maracanã. Tivemos aqui uma informação aqui sobre quem trouxe foi o Fred Gomes, tá certo? O Léo Ortiz, o pessoal até cobrou isso ontem, né? Porque o Alan saiu e o Léo Ortiz não entrou, aí colocou o Gerson, recuou o Gerson e tudo mais. Mas o próprio Tite não quis colocar o Léo Ortiz porque o jogador quer atuar como zagueiro. Foi própria decisão do jogador, tá bom? Decisão do atleta. O atleta que pediu pra entrar só como zagueiro. Mas estava indo muito bem, né? Assim como estava entrando como volante, ele estava dando conta do recado. Tá jogando muito melhor do que o Alan, né? O Alan tá meio perdido ainda, precisa se encaixar aí, tá meio no mundo da lua, né? Vamos ver o que é que o Tite vai fazer em relação a isso. Tivemos também o Arrascaeta, que se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro, né? Pelo Flamengo. Só passar aqui os números. Ele chegou a 56 gols, igualou a mesma marca do Paulo Guerreiro. Vocês lembram do Paulo Guerreiro, né? Do Peru. E só tá atrás mesmo do grande Petkovic, né? Com 83 gols aí marcado. O grande Petkovic fez aquele golaço lá dentro do Vasco, né? De falta. Comemorável na história do Flamengo. Mas é um jogador novo, tem tudo aí pra bater esse recorde, né? Assim como Pedro e Gabigol já bateu muitos recordes aí no Flamengo. Arrascaeta tem tudo aí pra poder se tornar o maior estrangeiro da história do Flamengo, né? Até como um jogador novo, ainda tem muito lenha ainda pra queimar. O próprio Rodolfo Landim, vocês acompanharam no podcast do Charla Podcast, né? Tem a entrevista dele lá completa. O Rodolfo Landim falando enquanto ele estiver no Flamengo, vai fazer de tudo para o Arrascaeta não sair, né? Quer eternizar ele aí no Flamengo e tornar também um dos maiores ídolos aí do Flamengo hoje, como o Gabigol se tornou, né? Falando toda essa coisa aí, né? Temos aqui já o calendário do Flamengo para enfrentar essa maratona de jogos. Depois do jogo do Atlético Goianiense, domingo vai ter uma maratona, né? Vai ter 3 jogos contra o Palmeiras, um contra o Botafogo, aí outro contra o São Paulo. E os 2 contra o Bolívar, jogos muito intensos, principalmente esse jogo da Bolívia, né, que vai ser na altitude, 3.600 metros de altitude. A gente viu que o Flamengo sofreu, né, embora não tenha jogado com o titular, jogou com o time alternativo e tudo mais, mas o Flamengo passou muita dificuldade, não conseguia respirar. A gente viu relatos do próprio Davi Luiz, teve uma hora lá durante o jogo que ele caiu, né, não estava mais aguentando ficar em pé, com falta de ar e tudo mais, a gente bem complicado, por isso o Flamengo tem que fazer o dever de casa, né, como o primeiro jogo vai ser em casa, o Flamengo tem que golear no mínimo aí, para não correr risco, 4-0, para não ter nenhuma surpresa lá na altitude. A gente sabe que o Bolívar vai vir por cima de tudo, né? E primeiro jogo, eu tenho certeza absoluta que o Bolívar vai fazer pelo menos 2 linhas de 5 aí, vão se fechar atrás para fazer de tudo para levar o jogo para altitude, tá bom? Por isso o Flamengo tem que né, tem que organizar esse time aí, encontrar maneiras de furar a defesa do Bolívar, que com certeza vão se fechar ao máximo para poder dificultar ao máximo o Flamengo fazer gol neles, né? Para poder levar o jogo para altitude. É um jogo muito difícil, muito complicado, jogo de xadrez, né? E o Flamengo tem que entrar ligado. Esses 2 últimos jogos, contra o Criciúma, contra o Vitória, a gente viu o tempo um pouco perdido. Até porque o Arrascaeta, o Dela Cruz, como tava jogando fora, né? Tanto Varela também, Matias Vina. O único que tá entrando bem é o Matias Vina, né? Que a gente tá vendo. O resto tá um pouquinho meio apagado. Até pelo sistema de jogo do Bielsa, né? O treinador do Uruguai. É totalmente diferente do Tite. Eles passaram um mês fora, se adaptando a esse novo estilo de jogo, né? Do Bielsa e tudo mais. Aí para poder se readaptar novamente ao estilo do Tite demora um pouquinho. Mas isso não impede, né? Isso não determina a atuação ruim que o Flamengo teve dentro do Vitória. Não a questão de sistema de jogo, mas sim questão de atitude, né? A gente viu ter um pouco disperso. Tem aquela marcação, pressão, sem aquela garra, né? Em cima do adversário, deixando muitas brechas, deixando muitos espaços, muito espaçamento. E tem que corrigir isso o mais rápido possível, porque vai começar a maratona de jogos aí. Se o Flamengo entrar displicente assim na partida, corre o risco de ter alguma surpresa, né? Entrar focado, ligado, com sangue nos olhos para poder fazer uma boa partida e conseguir a classificação, tanto na Copa do Brasil como também na Libertadores, tá bom? Agora é vida ou morte, né? Guerra dentro de campo agora, tem que ganhar acima de tudo, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil. O link vai estar na descrição.